Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Nesse vídeo de hoje, vamos tratar do retorno das atividades presenciais. Vamos buscar contribuir com os gestores públicos, secretários de educação, prefeitos, governadores, profissionais da educação, enfim, todos aqueles envolvidos com a educação pública no Brasil. E esse é o momento do início do retorno das atividades presenciais. Como fazer? Por onde começar? Qual é o caminho a seguir? Nesse e nos próximos vídeos, estaremos disponibilizando propostas, sugestões práticas, efetivas, para contribuir com essa atividade que agora está no dia a dia de todos envolvidos com a educação. O retorno das atividades presenciais. Vamos lá? A gestão pedagógica 2021-2022, responsabilidade da Secretaria de Educação, e nós gostaríamos de ir um pouco além do que o retorno das atividades presenciais. Gostaríamos de contribuir com o retorno do processo ensino-aprendizagem presencial. Muito mais do que simplesmente colocar os professores e alunos nas escolas, nós temos um enorme desafio, que é o retorno do processo ensino-aprendizagem, que isso ocorre na sala de aula, professores e alunos. É esse o foco da nossa contribuição. E esperamos, nesse e nos próximos vídeos, tratar de propostas efetivas, práticas, possíveis, visando o processo ensino-aprendizagem com mais eficiência. É disso que vamos tratar, ok? Muito bem. Hoje, a legislação que está vigente, a Constituição Federal, a LDB e a Lei do Fundeb, são esses documentos legais que vamos utilizar para a contribuição aos senhores gestores públicos e profissionais da educação. A Constituição Federal, que trata da garantia de igualdade de acesso para todos, a LDB, que não prevê ensino híbrido, atividades remotas como complementação de carga horária, a lei do Fundeb, que trata da distribuição de recursos exclusivamente para matrículas presenciais efetivas, e, de acordo com a lei do Fundeb, o guia de orientação dos tribunais de conta, que recomenda para não efetuar gastos com ensino à distância e recomenda não efetuar gastos com transporte de alunos do ensino médio e superior. Estamos tratando de gestão municipal. Esses temas da legislação, estamos disponibilizando aí os nossos endereços das redes sociais, nosso YouTube, o Instagram e o Face, onde vocês podem ter acesso ao detalhamento de toda a parte da legislação. Muito bem? Vamos, então, tratar do processo ensino-aprendizagem. Vejam essa imagem. Essa é a imagem que me veio à mente quando uma liderança nacional disse essa frase em uma live na televisão, onde ele disse: a pandemia escancarou o tamanho do abismo da desigualdade educacional e social no Brasil. Escancarou o tamanho do abismo da desigualdade. Isso não é apenas uma frase, isso não é apenas uma fala, isso é a realidade a ser enfrentada pensando no futuro. E as contribuições que vamos disponibilizar têm a ver com a experiência de 31 anos na educação privada e 25 anos na educação pública, e quero dedicar todo esse estudo, toda essa contribuição
em relação à educação pública, onde passamos desde o Ministério da Educação até as secretarias de Estado e secretarias de município, dentro das escolas, dentro das secretarias. É essa contribuição que queremos deixar desses 56 anos de trabalho na educação. E eu posso dizer para vocês que, em função disso, eu posso afirmar que os alunos do lado esquerdo do abismo, como os alunos do lado direito, têm os mesmos sonhos. São dois brasileiros, milhões de brasileiros, que, independente de onde ele esteja, ele tem a expectativa que a educação possa ajudá-lo a alcançar os seus sonhos. E tanto um como o outro, posso assegurar a vocês, têm os mesmos sonhos, independente de que lado do abismo ele esteja. Muito bem, vamos lá, gestão pedagógica. As aulas presenciais, nós precisamos ter clareza que as aulas presenciais para todos vão voltar. Mais dia, menos dias vão voltar. Até por uma questão legal. Com segurança, com tranquilidade para todos, mas as aulas presenciais para todos vão voltar. É preciso ter coragem para olhar o passado. Como era a educação pública antes da pandemia? Não podemos esquecer disso. É preciso ter compromisso para ver o presente. Como é hoje? E é preciso ter responsabilidade para enxergar o futuro. Então, a nossa contribuição parte do princípio de que nós precisamos ter conhecimento do passado, ter consciência do presente e responsabilidade com o futuro. É essa linha de desenvolvimento que queremos contribuir. Então, antes da pandemia, como era a educação no Brasil até 2019? E aqui vamos tratar com dados. E aqui não dá para, desculpe a expressão, tampar o sol com a peneira. Qual era a realidade até 2019? Alunos terminavam o 5º ano do ensino fundamental sem saber ler, escrever e fazer as 4 operações. Era comum o comentário dos professores do 5º ano: como é que esse aluno chegou até aqui se ele não sabe ler e escrever e nem fazer as 4 operações? Isso era comentário comum dos professores do 5º ano. Os alunos terminavam o ensino fundamental sabendo 30% dos conteúdos, os alunos terminavam o ensino médio sabendo 20% dos conteúdos, mais de 5 milhões de jovens abandonaram a escola, 80% das vagas das universidades federais são ocupadas por alunos oriundos da rede privada. O Brasil não alcançou as metas do Plano Nacional, o Brasil não alcançou as metas do IDEB, 92% dos estados, não alcançaram a meta do IDEB, 71% dos municípios não alcançaram a meta do IDEB. Isso são dados do MEC, do INEP. Isso são dados concretos. E neste período, os alunos tiveram 200 dias letivos e 800 horas presenciais por ano. Os alunos, 200 dias por ano e 800 horas presenciais, esses foram o resultado até 2019. É preciso ter coragem para olhar o passado. Não dá para ter tudo, a pandemia não é justificativa para tudo. Até 2019, essa era a realidade. E durante a pandemia, 2020, 2021, como foi? 1/3 dos colégios da rede pública não teve qualquer tipo de aula à distância. Fosse ao vivo, gravada pela internet, pelo rádio, pela televisão, 1/3 das escolas, os alunos não tiveram nenhuma atividade. Apenas 6,6% das escolas públicas forneceram internet para os alunos. Até julho, entre os alunos matriculados nas escolas privadas, 36% já tinham a opção de assistir a aulas presenciais. Entre os estudantes de escolas públicas,
apenas 16% tinham essa opção. O Enem de 2020 terminou com a maior abstenção da história, 55,3% dos inscritos desistiram. 87.567 tiraram zero na redação. O Enem de 2021 agora, o menor número de inscritos desde 2006. E olhe o importante, esses dados, sem internet, sem aprendizagem, isso são dados, foram obtidos pelo INEP, publicado agora, dia 10 de agosto, a partir de um questionário enviado a todas as 179 mil escolas da rede básica no Brasil, das quais 168 mil, portanto, 94% responderam. Na rede municipal, que concentra a metade dos estudantes, apenas 2% das escolas forneceram internet para os alunos. Na rede estadual, foram 21%. Isso foi respondido pelas escolas. As escolas receberam questionários, pesquisas do INEP. Muitas vezes as secretarias não tiveram nem conhecimento, porque a pesquisa foi feita direto com as escolas, e 94% das escolas responderam. Essa realidade, durante a pandemia, é o reflexo da escola dizendo, dos alunos dizendo como foi a realidade. Mais de 560 mil mortos, 24 milhões de pessoas na extrema pobreza, 15 milhões de desempregados, 11 milhões de analfabetos, 35% dos jovens não estudam nem trabalham. É preciso ter compromisso para ver o presente. O momento é de retorno às atividades presenciais. Nós não podemos desconhecer, desconsiderar, ignorar essa realidade de antes e de durante a pandemia. Nessas famílias, mais de 560 mil famílias que tiveram entes queridos, perdidos pela Covid, tem alunos, tem crianças lá. Nessas 24 milhões de pessoas na extrema pobreza, tem crianças, tem alunos. 15 milhões de desempregados, tem crianças, tem alunos nesse ambiente. 11 milhões de analfabetos. Como vamos retomar o processo ensino-aprendizagem? Primeiro passo para o retorno do processo ensino-aprendizagem é tomar conhecimento dessa realidade no seu estado, no seu município. No seu município, qual era o resultado da educação antes da pandemia? Como foi a oferta, a realização do serviço educacional no seu município durante a pandemia? Neste momento, no seu município, qual o número de mortos, de desempregados, de pessoas na extrema pobreza? Para planejar o retorno, não se pode desconsiderar esses fatos. Antes da pandemia, olhando esse cenário de antes da pandemia, de durante a pandemia, o abismo da desigualdade educacional e social aumentou ou diminuiu o tamanho desse abismo? Quantas reuniões fizemos nesse período? Reuniões para trocar ideias, reuniões para discutir soluções, reuniões online. Quantas reuniões foram feitas em 2020 e 2021? Que montanha de papéis! Quanto foi investido em atividades impressas para distribuição para os alunos? Quantas planilhas elaboradas? Quantos documentos normativos?
são normas demais, são regras demais, são determinações demais. O abismo da desigualdade educacional e social aumentou ou diminuiu? E aqui não se trata de buscar, de individualizar responsabilidades. Não é isso. É o que no sistema que dificultou ou impediu a eficiência do processo ensino-aprendizagem. Mas é preciso ter firmeza e clareza no seu município. Aumentou ou diminuiu a desigualdade? A proposta que nós vemos, pelo menos que está na mídia, que a gente vê divulgado, é continuar com o ensino híbrido, com as aulas online, com as atividades remotas. É isso mesmo? Diante da realidade proposta, vamos continuar com o mesmo que foi ofertado durante a pandemia? É esse processo de ensino-aprendizagem que vamos continuar? É responsabilidade para enxergar o futuro. Não dá para fazer. Não diga não dá para fazer antes de tentar. Não tem recursos. O que é que nós podemos fazer com os recursos disponíveis? Não tem estrutura. Tem sim, tem escola pública com excelente infraestrutura. Outras não, outras nem tanto, mas tem estrutura sim. Impossível. Elimine do seu dia a dia essas frases. Elimine do seu dia a dia, senhor gestor público, secretários, professores, gestores. É possível, sim. Não simplesmente diga não dá para fazer sem tentar, sem buscar. Não diga que não tem recursos. Recursos tem. Como fazer a melhor utilização desses recursos? O como fazer na estrutura que existe. Por que não trocar essas palavras? Vamos trocar isso por determinação, competência, compromisso, capacidade, persistência. É hora da mudança. Resultados na educação demoram 10 a 15 anos para aparecerem. Por favor, deletem isso. Isso só existe na rede pública de ensino do Brasil. Na pública, porque na rede privada, os pais de melhor poder aquisitivo estão cobrando a preparação dos alunos para o Enem este ano, e não para daqui a 10 anos. Quando nós vamos a um restaurante e não ficamos satisfeitos com o atendimento e vamos reclamar e o gerente nos diz, não, tudo bem, daqui a 10 anos nós vamos melhorar. Isso não existe, você não volta mais lá. Isso só existe na rede pública. Vamos trocar isso por planejamento efetivo, objetivos e metas claras, gestão eficiente. O foco é ele, o foco é o aluno. Mesmo que o aluno da rede pública, do lado esquerdo do abismo, o foco seja meio amarelado, meio fosco, diferente dos alunos que estão no lado direito do abismo, com todo o brilhantismo, mas os dois têm os mesmos sonhos. E a responsabilidade está nas nossas mãos. Não basta apenas recolocar os alunos e professores nas escolas. É preciso repensar a educação pública no Brasil. E este é o momento. Iniciar um novo caminho assusta, mas depois de um tempo percebemos que era mais perigoso permanecer parado.
No nosso próximo vídeo, vamos começar o detalhamento do passo a passo para o retorno do processo ensino-aprendizagem. Próximo vídeo, como fazer o planejamento estratégico para o retorno do processo ensino-aprendizagem, o passo a passo. O próximo vídeo estaremos tratando desse tema do planejamento estratégico. Por enquanto, muito obrigado a todos.